no meu coração. E a primeira leitura bíblica que foi feita aqui pela pastora Jaque foi Salmo 46, que ele termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então eu quero falar com você nesta noite um pouquinho sobre esse personagem, sobre Jacó e a sua descendência. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Aleluia. Pastora, você consegue uma Bíblia para mim? Que a minha já acabou. Aleluia. Abra no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 49, e no verso 14 e 15. Aleluia. Quem é pentecostal vai misturando essa leitura com glória a Deus, com aleluia, porque reconhece que se estamos aqui a favor e merecido de Deus. Gênesis 49, verso 14 e verso 15. Quem achou diz amém? Amém. Está escrito: Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Não feche a sua Bíblia. Abra comigo, por gentileza, agora no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12 e no verso 32. Quem achou diz amém? Está falando da mesma pessoa. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Feche a sua Bíblia. Ligue seu coração ao céu. Deixa eu te contar um pouquinho sobre Jacó. Jacó era um patriarca. Na verdade, Jacó é o terceiro patriarca de uma genealogia patriarcal que Deus estabelece primeiramente com Abraão. Então, Abraão é o primeiro patriarca, Isaac é o segundo patriarca e Jacó é o terceiro patriarca. Essa linhagem patriarcal ela vai ser tão importante na história que o próprio Deus vai se utilizar dela quando ele vai se apresentar e chamar Moisés no meio daquela sarça ardente. Deus vai se identificar e falar para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas Jacó não é o único filho de Isaac. Na verdade, Jacó, ele é fruto de uma gestação geminiana, cujo irmão mais velho é Esaú. Então é Esaú que é o primogênito. É Esaú que tem o direito e a autoridade sobre a sua casa quando seu pai viesse a faltar. Mas Esaú vai vender esse direito da primogenitura para Jacó. Então é de Jacó que vem a descendência das 12 tribos de Israel. Filhos esses que serão resultados da relação de Jacó com 4 mulheres diferentes. 2 esposas, Lia e Raquel, e suas respectivas servas, que é Zilpa e que é Bila. O interessante é que as 12 tribos de Israel
Jacó. Por exemplo, você não vai ver uma tribo chamada José. Por quê? Porque são os filhos de José, Efraim e Manassés, que herda essa bênção. Você também não vai encontrar uma tribo chamada tribo de Ná, porque as mulheres não eram cotadas naquela época. E até na divisão da terra, ali nos territórios de Canaã, você não vai encontrar a tribo de Levi tendo um território específico, porque a tribo de Levi ocupa uma função sacerdotal dentro de todas as tribos. Então as 12 tribos de Israel vão se constituir de Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Essas 12 tribos, elas vão se distribuir em volta do tabernáculo móvel. E a função, a responsabilidade dessas tribos é proteger o tabernáculo. Cada tribo tem uma bandeira, cada tribo tem um costume, cada tribo tem uma característica, mas todas marcham por um único propósito. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus não se limita ao tipo de brasão. O reino de Deus não se limita à denominação. O reino de Deus não se limita ao nome do fundador. O reino de Deus não se limita à tradição. O que importa no reino de Deus é quem está no centro. E se quem estiver no centro for Jesus Cristo, você faz parte do reino de Deus. Só que nós fizemos 2 leituras, correto? De uma mesma tribo, que é a tribo de Issacar. E nessas 2 leituras nós vemos a tribo de Issacar em momentos diferentes da história e ocupando posições distintas na nação de Israel. Entre a primeira leitura e a segunda leitura existe um caminho, existe um percurso, existe uma trajetória. Na primeira leitura nós vemos uma tribo de Issacar destinada a ter uma mente de jumento, a carregar fardos pesados e se submeter a trabalhos forçados. Mas na segunda leitura nós vemos eles como chefes em Israel, aonde todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Existem processos que eu e você passamos, que são invisíveis até para a nossa família, são invisíveis para os nossos colegas do trabalho, são invisíveis para os nossos melhores amigos, são invisíveis até por quem ora pela gente, mas não é invisível para Deus. E Deus não só contempla esses processos, como também atravessa conosco esses desafios. Posso falar uma coisa? Tem gente que travou o seu futuro porque não se desprendeu do passado. Eu vim nesta noite aqui para falar com você que tem um futuro brilhante em Deus, mas que está travado no passado, travado por uma palavra de maldição, travado por uma amizade traiçoeira, travado por um sentimento de rancor, travado por uma ferida na alma, travada por inúmeras circunstâncias. O problema de não se desprender do passado são 2. Primeiro, quando você vive preso no passado, você perde a alegria do teu presente, que já tem nome, é um presente. E segundo, eu e você não temos o poder de voltar no tempo e corrigir as rotas erradas que nós pegamos. Nós não conseguimos voltar no tempo e fazer boas escolhas que nós deveríamos ter tomado. As reações melhores, independente das afrontas. Nós não conseguimos fazer isso. Mas em Jesus, aleluia, e somente nele, o meu passado e o seu passado pode ser ressignificado como uma etapa que foi necessária para você chegar onde você está. Nós estamos numa quarta de vitória que tem um tema: a vitória é
E esse é o poder do Evangelho. Ele atribui um novo significado ao nosso passado. Ele transforma o nosso presente e aponta um futuro de glória. Só Jesus que faz isso. Nessa noite, a palavra de ordem para a sua vida é: chegou o tempo de destravar o seu futuro. E nós vamos aprender como nesta noite observamos a história de superação da tribo de Issacar. Alguém que saiu de um ponto e chegou ao outro, saiu de um extremo e chegou ao outro, saiu de debaixo de uma palavra de maldição para desfrutar da bênção do Senhor. Issacar é alguém que entendeu que o ambiente desfavorável não pode limitar o seu desenvolvimento. É alguém que entendeu que nenhuma opinião é mais importante sobre você do que a que Deus tem de você. Alguém que entendeu que nenhuma maldição lançada pode invalidar aquele que Deus já abençoou. Meu Deus. E para entender nesta noite a história da tribo de Issacar, nós vamos dividir ela em 3 tempos. Repita comigo: tempo de Jacó, tempo de Moisés e o tempo de Davi. O tempo de Jacó vai ser a fase do nascimento. O tempo de Moisés vai ser a fase da transformação. E o tempo de Davi vai ser a fase do reconhecimento. E agora, Mateus, eu quero que você coloque aquele versículo que eu pedi para você. O tempo de Jacó, na vida de Issacar, não começa em Gênesis 49, onde nós lemos aqui. Começa 19 capítulos antes, que é Gênesis 30. Aqui. Diz o texto: e ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Pode pular. Então disse Lia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. Mantém aqui, tá? O tempo de Jacó na vida de Issacar começa aqui, durante o seu nascimento. Issacar é o 5º filho de Lia, e Lia dá esse nome para ele, porque tem significado, é galardão. Por que galardão? Porque o contexto do nascimento de Issacar envolve um conflito familiar entre Jacó, entre Lia e Raquel. Você deve se lembrar que Raquel era a esposa amada e Lia era a esposa desprezada. Então o que acontece? Naquela época, quando uma esposa queria ganhar o coração do marido, ela tinha uma estratégia, ela tinha uma metodologia, era ter filhos com ele. E assim começa-se uma competição entre as duas irmãs. Raquel, incomodada com a sua esterilidade, ela vai entregar a sua serva, Bila, a Jacó. Quando Lia vê que parou de cheirar, ela também não vai seguir o mesmo exemplo. E vai entregar a sua serva, Zilpa, a Jacó. E a cada filho que Lia tem, ela nutre uma esperança no seu coração, que é que a sua tenda se torne a principal de Jacó, que a sua tenda se torne a mais desejada do seu marido. Você sabe que Lia me ensina uma lição muito importante aqui, porque a resiliência dela é inspiradora. Gerar um filho naquela época não era como gerar hoje. Naquela época é muito mais difícil. Naquela época é muito mais dolorido. Naquela época as contrações são sentidas no ápice da sua dor. Naquela época não tem anestesia. Naquela época não tem cesárea. É parto normal. E o estilo de vida predomínio que eles tinham exigem que as mulheres mesmo grávidas, elas caminhem longas distâncias. E Lia, mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante desses desafios, ela continua gerando. Tem gente no nosso meio que parou de gerar por
consequência das sucessivas frustrações, das palavras de rejeição, da falta de resultado aparente. Mas eu quero te encorajar nesta noite. Volte a gerar. Lia nos ensina isso. Lembra da epístola de Tiago? O Espírito Santo me faz lembrar dela agora. Considere motivo de grande alegria quando passarem por provação, porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela tem que ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros sem faltar coisa alguma. Você sabia que até para ir para o céu, a qualidade de quem vai para lá não é só bondade nem santidade? É perseverança. Lembra que Jesus disse? Lá no Evangelho de João: aquele que perseverar será salvo. Volte a gerar. Deus vai te honrar. Issacar então vai crescer nessa atmosfera favorável para ele. E eu imagino Lia dentro de sua casa, chamando Issacar e falando assim, em vez de chamar de Issacar, falando: meu galadão, vem aqui, meu galadão. Recompensa, vem aqui, minha recompensa. Provação, provisão, vem aqui, minha provisão. Lia chama Issacar dessa forma. E é natural eu e você imaginarmos que alguém que já nasceu para ser uma dádiva na sua fase adulta teria os seus propósitos potencializados. Mas não é isso que acontece. Jacó, no seu leito de morte, ele vai distribuir a bênção a todos os seus filhos individualmente. E ele chama Rúben, dá a sua bênção, chama Simeão, dá a sua bênção, chama Judá, dá a sua bênção, chama Issacar e dá a sua bênção. A bênção que nós lemos, de que Issacar teria uma mente de jumento, de que Issacar estava destinado a carregar fardos, e de que Issacar seria destinado à subserviência dos seus irmãos. Essa bênção de Jacó quase que beira uma maldição, né? E aqui é impossível nós não lembrarmos e não citarmos algo que, graças a Deus, nunca houve um tempo em que falasse mais disso do que esse tempo: a orfandade espiritual. Tem gente que precisa ser tratada nessa área. É um assunto tão prolongado que não há tempo aqui de explicar, mas eu só quero resumir. A orfandade espiritual é quando você atribui as suas experiências com seu pai terreno ao pai eterno. E se você não tem uma boa experiência com seu pai terreno, você transfere essas mesmas reações para o pai celestial. Vou te dar um exemplo. Se aqui na terra, porventura, infelizmente, o teu pai te abandonou, você acha que Deus também vai te abandonar na provação? Se aqui na terra teu pai prometeu alguma coisa para você e não cumpriu, você acha que Deus também que fez a promessa, Ele não vai cumprir o que prometeu? Se aqui na terra o teu pai não teve uma escutativa para os seus problemas, você vai achar também, quando você orar, que Deus não vai escutar quando você clamar. Ei, com todo respeito do mundo, Deus não é teu pai terreno. Deus não é teu chefe no trabalho. Deus não é o seu irmão da igreja. Deus é Deus. Deus é o Pai perfeito. Deus é o Pai que não abandona. Deus é o Pai que não esquece. Deus é o Pai que ama incondicionalmente. Deus é o Pai que abraça. Que tipo de pai nega pão e água para os seus filhos? E é isso que Deus está entregando aqui nesta noite. É pão da vida. É água da fonte. Para que você se fortaleça. E que para entenda que você é filho e filha de um pai que nunca erra. Mas por um breve momento Issacar vai incorporar essa bênção recebida de Jacó. Por quê? Porque as bênçãos paternas naquela época eram tão sérias que elas se tornavam irrevogáveis e incorporáveis por aqueles que as recebiam, até em sinal de respeito ao legado do pai que a profetizou. Prova disso, aqui em Curitiba, na Biblioteca Judaica aqui de Curitiba, tem um livro que se chama Êxodo, e que ele narra toda a travessia do Mar Vermelho. E ali
cita-se que a tribo de Sacar, que era a nona na ordem da travessia, fora colocada por último, carregando os despojos mais pesados do Egito, que eram os despojos de metal e eram os despojos de bronze. Ou seja, Issacar incorporou tanto que Jacó disse que ele não era só escravo, ele se tornou escravo dos escravos. Mas até a palavra de maldição, Deus converte em bênção. Sabe por quê? Issacar destinado a ser jumento. Sabe qual é a diferença entre o cavalo e o jumento? O cavalo ele é um animal de beleza, é um animal de glamour, é um animal de estatura. Mas o jumento é um animal de estrutura. Ele não desiste fácil. Tanto é que o cavalo ele só aguenta 30% do seu peso em cima dele. Enquanto o jumento, ele aguenta 100% do seu peso em cima dele. O cavalo é um animal de guerra. A anatomia dele sugere isso. As passadas são mais largas e são mais rápidas. Tanto é que quando você lê Apocalipse 19, quando Jesus vier a essa terra, vai vir montado em um cavalo, porque ele veio para a guerra. Mas quando ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, ele faz montado em um jumento, porque é um animal de carga, e Jesus naquele tempo estava fazendo uma grande obra. Posso falar uma coisa? Em termos bíblicos, até o jumento tem mais valor que o cavalo. Em Lucas 14, que fala do Shabbat Shalom, que é o dia sagrado para o judeu, que é o dia de sábado, abre-se uma jurisprudência para resgatar o jumento. Ali está escrito, sabe o quê? Se no dia de sábado o cavalo cair no buraco, deixa ele lá. Se no dia seguinte ele sobreviver, amém. Se não, morreu. Agora, se o boi ou o jumento cair no buraco, quebra esse protocolo. Vai lá e resgata porque tem valor. Você pode ser um jumentinho de Jesus nessa noite, mas é melhor ser um jumento de Jesus do que ser um cavalo do mundo, porque ele vai lá e resgata, ele vai lá e salva, ele vai lá e reconcilia, ele vai lá e faz uma grande obra. Mas o tempo de Moisés vai ser inaugurado na vida da tribo de Sacar. Então, recapitulando, o tempo de Jacó vai se constituir essa transição da mente de galardão e Sacar para a mente de jumento. E agora, a fase da transformação. O tempo de Moisés vai marcar a transição da mente de jumento para a mente de soldado. Quando Moisés ele sai, ali faz a travessia do Mar Vermelho, Moisés começa a ser assolado por rumores de guerra, algumas ameaças que antes não tinham. Então ele vai fazer uma contagem para saber quantos ex-escravos poderiam estar aptos a guerrear. E é o primeiro recenseamento de Moisés lá em Números, no capítulo 1 ao capítulo 3. Quando Moisés faz esse recenseamento das tribos, para sua surpresa, a tribo de Sacar se apresenta a Moisés, não com um, não com dois, mas com 54.400 soldados. Ora, como? De uma mente de jumento para soldado? Porque soldado não surge do nada. Soldado precisa de treinamento. Soldado precisa de preparo. Soldado tem que ter contato com arma, tem que ter contato com espada, com escudo, tem que treinar. Como que isso aconteceu? Como que aconteceu essa transformação? Lembra de Paulo? Paulo, quando escreve aos Coríntios, que estava em Roma, capítulo 12, 2. Não nos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimentais e comprovais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem duas palavras-chave aqui: confronto e atitude. Confronto. Tem muita gente que não saiu ainda do seu cativeiro mental, porque na hora que teve que ser confrontada foi com o soco
E conhecereis a verdade vos, por mais que ela seja dura. E atitude. Uma mudança não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para. Também não se consolida de um dia para o outro, mas sim de um dia após o. Atitude, não basta só ser confrontado. Tem que agir. Tanto que o transformai-vos aqui está em 2 tempos verbais, você já reparou? Primeiro para o imperativo, que é transformar, ou seja, é uma ordem. Você não tem opção como crente de não querer ser transformado. Uma vez que você não se transforma, você está em um estado de desobediência a Deus. E isso tem nome, é pecado. Mas como se não bastasse, tem um vos, que é presente contínuo. Ou seja, essa transformação tem que acontecer não uma vez, mas continuadamente. É todos os dias, todos os meses, todos os anos, todas as décadas. Toda a sua vida, transformai-vos. E é isso que a tribo de Issacar faz. Chega um momento na vida dessa tribo que eles não se conformam mais com a sua realidade. E eles têm uma atitude. Que atitude é essa? Vamos treinar dentro das nossas tendas, secretamente, silenciosamente, porque virá um tempo de guerra e nós estaremos preparados. Aleluia! Você já ouviu falar da história do sapo fervido? Se você pegar um sapo, colocar dentro de uma panela e ir aumentando a temperatura gradualmente, o sapo, que é um animal pecilotermo, ele vai se adaptar a esse ambiente. Mas quando a água chegar no ponto de ebulição, que é quando a água ferve, o sapo está tão cansado de ficar se ajustando com o ambiente que ele morre. Sabe o que mata o sapo? Não é a água que ferve. É a incapacidade dele decidir quando pula fora da panela. Porque ele poderia ter pulado antes. Não espere resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Quando a tribo de Issacar se apresenta a Moisés, entenda isso. Olha a nobreza da nova mentalidade deles. Israel está há 430 anos sem guerra. Mas a tribo de Issacar está se preparando. Quando eles se apresentam a Moisés, eles 54.400 soldados, não é projeto de soldado. Também não é soldado em treinamento, são habilidosos combatentes. Sabe o que Deus abençoou a tribo de Issacar? Porque o seu propósito não era egoísta. Deus nunca vai abençoar alguém por ele mesmo. Você acha que Deus abençoou Esther por causa da beleza? Você acha que Deus abençoou Moisés por causa da sabedoria? Você acha que Deus abençoou José por causa da integridade? Deus abençoou o indivíduo para alcançar o coletivo. Deus abençoou estes e muitos outros na Bíblia para alcançar o seu povo. Se você quiser ser abençoado por Deus, só por você mesmo, sinto muito. Mas se você quiser alcançar outras vidas, se prepare para a novidade de Deus entrar. É isso que a tribo de Issacar vai fazer. Deus vai aprovar esse plano. Por quê? Porque a motivação deles é obedecer a Deus. Qual que era a ordem de Deus para Israel? Israel, quando você entrar na terra que eu lhe prometi, você tem que fazer uma coisa. O que, Senhor? Expulsar os cananeus dali. Por quê? Porque a terra fui eu que te prometi. Agora, quando a nação de Israel entra em Canaã, o que eles fazem? Aliança. Por quê? Porque pagar tributo é muito mais tentador e muito mais fácil do que guerrear. Porque na guerra tem perda, na guerra tem luto, na guerra tem choro, na guerra tem ferida profunda. A guerra não é agradável, mas seriam os desafios da guerra que provariam a fidelidade do coração de Israel a Deus. Eu acho lindo, quando alguém posta uma foto na internet com alguma representação de vitória e de conquista e cita Provérbios 26:2. Consagre os seus planos ao Senhor e serão bem sucedidos. É lindo e é real. Agora vamos entender? Consagre. Sabe qual que é o termo no original do hebraico de consagre? Que na tua versão pode estar como entrega, como confia. É galal. Sabe o que é galal no hebraico? É literalmente você rolar uma pedra de um lugar ao outro. Transferir
ao outro lugar. É esforço, é expressão de movimento. Ou seja, quando o provérbio escreve isso, ele está falando assim, ó, os seus planos serão bem-sucedidos, se eles estiverem alinhados à soberana vontade de Deus. Porque Deus não aprova qualquer plano. Deus é seletivo. Mas Deus vai aprovar o plano de Sacar e sair de uma mentalidade de jumento e se tornar soldado. Tanto é que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem 3 recenseamentos. Eu vou te relembrar. 2 no livro de Números no capítulo 1 ao 3, depois de Números no capítulo 26, e tem o censo de Joabe, em 1 Crônica 7, 1 ao 5, que fala da tribo de Sacar. Durante a contagem desses 3 censos, os soldados da tribo de Sacar multiplicam-se exponencialmente. No primeiro recenseamento, eles se apresentam com 54.400 soldados. No segundo recenseamento, eles já vão para 64.300 soldados. No censo de Joabe, eles se apresentam com 145.600 soldados. Parece uma coisa para você? Se você fizer a mesma estatística que eu fiz com você aqui, pegando os 3 censos, pegando todas as tribos de Israel, você vai ver que todas tiveram crescimento, mas todas mantiveram no mesmo patamar. Mas a tribo de Sacar, ela dispara ao ponto de chamar a atenção em todos os registros bíblicos. C.S. Lewis já havia dito: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Provação na vida do crente nunca foi para vergonha, nunca foi para derrota, nunca foi para fracasso. É para amadurecimento, é para crescimento, é para descortinamento de propósito. Mateus, Deuteronômio, por gentileza. O tempo de Moisés, na vida do tribo de Sacar, vai finalizar porque Moisés, no seu leito de morte, similarmente a Jacó, na primeira bênção, vai abençoar a tribo de Sacar. E essa nova bênção trará 5 benditas consequências. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas ou viagens. Aqui é para Zebulon. A partir dessa vírgula é para Issacar. Então Moisés está dizendo: e tu, Issacar, nas tuas tendas. Alegria nas tendas. A primeira bênção de Moisés, da tribo de Issacar: alegra-te nas tuas tendas. Isso fala de alegria no ordinário. Isso fala de alegria no dia a dia. Isso fala de contentamento nas pequenas coisas e gratidão em tudo que acontece. Pode passar. Primeira bênção, então: alegria nas suas tendas. Eles chamarão os povos a um monte. Ou seja, a tribo de Sacar agora assume uma posição de liderança na nação de Israel. Quando ele convoca, os seus irmãos atendem. Ali apresentarão ofertas de justiça. Além de serem líderes, também seriam referências e exemplos de fidelidade ao Senhor. Porque ali está chuparão, mas farão banquetes com a riqueza dos mares, porque chuparão a abundância dos mares. Isso fala de prosperidade. Agora a tribo de Sacar vai ser próspera, e os tesouros escondidos na areia. Não basta só ser próximo. Agora, a quinta bendita consequência dessa nova bênção de Moisés será: Issacar, você será tão próspero que até aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar, escondidos na areia, serão atraídos para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto a graça de Jesus aqui. E para finalizar, o tempo de Davi vai chegar na vida da tribo de Sacar. E Sacar então começa nas batalhas a assumir posições cada vez mais importantes na guerra, cada vez mais determinantes para a vitória. Você vai ver em Sacar, por exemplo, ao lado de Débora e de Balaque, contra o exército de Cícera. Lá em Juízes 5, não muito tempo depois, em Juízes 10, você vai ver que Deus levanta um líder da tribo de Sacar chamado Tolá para governar. Mas lá em
que foi aonde nós lemos aqui no início desse culto, é que vai se consolidar a mais linda história de superação de todas. Por quê? Porque Davi aqui está prestes a ser reconhecido como rei de Israel lá em Hebrom. E para acontecer essa transição de governo, assim como nós estamos vendo hoje no Brasil, para fazer essa transição de governo de Saul para Davi, ele recruta soldados para fazer isso de forma mais pacífica possível. Então ele recruta soldados de cada tribo. E todas as tribos mandam milhares de milhares de milhares de soldados. Mas a tribo de Sacar manda só 200 chefes. Está em 1 Crônicas 12:32? É a tradução. Aí, ó. E dos filhos de Sacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos seguiram suas ordens. Aqui me chama a atenção duas coisas: quantidade e qualidade. Primeiro, a tribo de Sacar se tornou tão bom no que fazia, se tornou tão excelente na guerra, que não precisa mais que 200 chefes para mandar para a guerra. Eles equivalem a milhares e milhares e milhares de soldados. Eles fazem o mesmo estrago. Glória a Deus. E qualidade. Destros em todo conhecimento dos tempos, ou em toda a ciência dos tempos. Para quem era jumento, para quem não tinha uma opinião crítica, para quem não sabia pensar, para quem estava destinado a ter uma mente medíocre, agora é destros em toda a ciência dos tempos. Isso me fala de inteligência intelectual. Como se não bastasse, para saber o que Israel deveria fazer, sabedoria divina. Por quê? Porque Israel era dirigida por Deus. Então precisaria de um líder que tivesse discernimento espiritual para entender a ordem de Deus e ser porta-voz para o povo. Então eram inteligentes e eram sábios. E aqui, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Liderança, reconhecimento de todos os seus irmãos de que eles eram líderes agora. Entenda, a tribo que foi alvo da maldição agora vai ser emissor da bênção para toda a nação. Aleluia. Aleluia. Eu já estou terminando. Deixa eu falar uma coisa aqui no seu coração. Deus permite o tempo de Jacó e o tempo de Moisés como preparo para nós chegarmos no tempo de Davi. Sabe por quê? Porque a tribo de Sacar, antes de ser líder, ela foi serva dos seus irmãos. Lembra? Eles eram escravos. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quer liderar? Aprenda a servir. Aleluia. Quer ser o cabeça? Aprenda a olhar para a necessidade do próximo. Sabe por quê? Porque quando o tempo de Davi chegar na sua vida, você vai entender que a prosperidade não é direito seu, mas de todo aquele que Deus colocar no teu caminho para alcançar, para abençoar, para semear, para ajudar. Deus não dá poder sem propósito. E grandes posições exigem grandes renúncias e responsabilidades. O ambiente da adoração que talvez você esteja hoje, um ambiente sem ser visto, sem ser reconhecido, sem ser amado, hoje é o melhor antídoto para a soberba de amanhã. Fique de pé comigo, por gentileza. Aleluia.